Vamos lá então, pessoal, para a nossa preparação por ENAD com algumas questões primordiais que envolvem o direito constitucional. Agora a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre o neoconstitucionalismo, na verdade, sobre essa grande teoria que vai moldando o processo de elaboração da Constituição. Eu vou começar primeiro com esse panorama geral e aí a gente cai aqui para as questões que acho que vai ficar mais fácil, tá bem? Então vamos começar aqui com alguns pontos importantes para a gente lembrar. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar é essa lógica do constitucionalismo. O constitucionalismo, como eu estava explicando, ele é essa teoria que visa explicar o surgimento das constituições. A gente sabe que as constituições emergem ali, as escritas, por volta das revoluções liberais. E é isso que ele vai analisando, o modelo de constituição que é produzido ao longo do tempo, tendo em vista a demanda que vai surgindo, tá bem? Então, vamos começar com o primeiro constitucionalismo para a gente chegar no neoconstitucionalismo, que é o nosso mais importante, tá? Então, o primeiro constitucionalismo é o constitucionalismo liberal. O que a gente pode esperar do constitucionalismo liberal? O constitucionalismo liberal, ele surge no contexto das revoluções liberais. E o que eu estou chamando de revoluções liberais? A gente está falando basicamente da independência dos Estados Unidos, a gente está falando basicamente da Revolução Francesa e a gente está falando basicamente aqui da Revolução do Haiti. Esses três movimentos, eles eclodem de forma muito próxima no intuito de criar ali uma espécie de uma separação do Estado ou uma nova reformulação. E nesse momento, eles inserem um novo agente nessa questão política, que é o povo. E para sedimentar essa soberania popular, eles acabam elaborando essa Constituição. Nesse primeiro modelo do constitucionalismo, tem algumas características que ficam latentes dessas constituições que vão surgindo. Essas constituições, ela tem ali uma ideia de um Estado mínimo, um Estado liberal. Por quê? Porque a ideia de um Estado ali que tem como prerrogativa o não fazer. A ideia é que esse Estado ele fique parado. Como assim ele fique parado? Ele não é um Estado proativo. E a ideia é que, na verdade, quanto mais parado ele fica, mais prioridade a gente dá para a autonomia individual. Não é à toa que é nesse constitucionalismo individual que surge a primeira geração dos direitos fundamentais, que são os direitos de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de consciência. Então, a gente está falando que para preservar as liberdades duramente conquistadas na independência, em que sentido? Né, os Estados Unidos declaram essa independência frente à Inglaterra. Então, para sedimentar essa separação, essa soberania, eles elaboram a primeira grande Constituição escrita do mundo. A Revolução Francesa, a gente tem aquela questão do absolutismo, lembra lá? Liberté, égalité e fraternité. E a gente tem essa ruptura para tentar repensar um modelo de governo. E para sedimentar esse novo momento, a gente tem ali a Revolução Francesa e temos ali, inclusive, a Constituição da França. Mas mais importante do que a Constituição da França, eu já vou colocar aqui, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que são grandes documentos que emergem nesse momento. E o Haiti é a grande primeira revolução de pessoas escravizadas ali que declaram efetivamente a sua soberania, né, rompendo efetivamente com o processo de escravidão. Então, no intuito de preservar essa soberania, né, até porque a ideia nessa época era um Estado muito presente, essa nova versão do Estado é um Estado que não faz, porque assim eu preservo a minha ideia de liberdade. Quais são os documentos primordiais dessa época aqui? Os documentos primordiais é a Constituição dos Estados Unidos, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Então, de novo, as constituições que surgem nesse período vêm com essa ideia liberal, um Estado mínimo, porque dessa forma eu garanto a autonomia individual, eu preservo a liberdade de expressão, eu preservo a liberdade de consciência. Então, esse é o constitucionalismo liberal, tá? Bom, ou moderno, como alguns gostam de colocar, tá? Vamos lá. O segundo constitucionalismo é o constitucionalismo social. O que a gente vai ter nesse constitucionalismo social? Acompanha comigo. A gente estava falando desse constitucionalismo liberal, em que a gente tinha um Estado ali parado, como se fosse ali um guarda noturno. Ele anda para fiscalizar, para ver se as coisas estão bem, mas ele não tem uma atitude proativa. Com o decorrer dos anos, né, com as novas demandas, a gente tem um momento ali de Primeira Guerra Mundial e algumas revoluções. Nesse momento, as pessoas começam a demandar direitos, porque apesar delas terem liberdade, na prática, elas não tinham efetivamente acesso, elas precisavam de mais. Então, nesse momento, vão surgir novas constituições que demandam um posicionamento mais ativo, mais presente efetivamente do Estado. Inclusive, a gente pode até fazer um paralelo com os Estados Unidos. Se você lembrar, a gente tem a crise da Bolsa de Nova York, que aconteceu mais ou menos ali em 1920. Quando teve essa crise da Bolsa de Nova York, o Estado americano teve que entrar e teve que ter uma participação um pouco mais ativa, que é o que a gente chama do New Deal, que aconteceu nos Estados Unidos. A gente também teve esse constitucionalismo social no Brasil. Se a gente parar para pensar, um modelo da era Vargas de Constituição tem a ver com essa entrada de um Estado um pouco mais ativo, mais incisivo, prestador de políticas públicas, que é isso que a gente vai ver aqui. Então, vamos lá. O constitucionalismo social, ele emerge com a Revolução Mexicana, ele emerge com a crise da Bolsa de Nova York, porque eles demarcam para a gente essa necessidade de um Estado social. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala Estado social para não achar que é socialismo, tá, pessoal? Quando a gente está falando de Estado social, a única coisa que eu estou querendo dizer é que o Estado aqui ele passa a se preocupar com fazer políticas públicas. Eu tenho um Estado promotor de políticas públicas. Tanto é assim que eu vou ter a ascensão de direitos de segunda geração. Direitos ali ligados à ideia de igualdade. É o momento da ascensão dos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, acesso à saúde, acesso à educação, acesso a transporte, são demandas propostas para garantir que efetivamente eu consiga viver essa liberdade. Então, eu vou ter modelos de constituições atravessadas por esse constitucionalismo social. Isso rebate, como eu falei para vocês, no Brasil, nesse modelo da era Vargas, tá? E agora, a gente tem aqui, os documentos, né, que eu não coloquei, ó. Documentos importantes, a gente tem a Constituição de Weimar, da Alemanha, e a gente tem a própria Constituição Mexicana. E agora sim, a gente vai para o famigerado neoconstitucionalismo, tá? O que a gente pode esperar do neoconstitucionalismo? Bom, do neoconstitucionalismo, o que a gente pode esperar é que ele vai surgir em meio à Segunda Guerra Mundial. Esse é o marco histórico do neoconstitucionalismo. Ele surge em meio à Segunda Guerra Mundial. O que isso traz para a gente enquanto provocação? Ele traz a seguinte demanda. Os outros modelos de Estado tinham uma figura muito ligada ao princípio da subsunção, né? A ideia ali era a aplicação de um positivismo, sem muita reflexão. E nesse momento vai surgir uma demanda de um direito que tenha uma preocupação com questões mais éticas,
morais. Porque o aprendizado pós-Segunda Guerra Mundial é que o direito sem valor, direito sem princípios, ele legitima a barbárie. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a Constituição de Weimar, ela foi redesenhada de forma a tentar fazer valer ali o próprio nazismo, né? Então, o que eu estou querendo te dizer, o nazismo ele foi legitimado por essa aplicação fria da lei. Então, o aprendizado do neoconstitucionalismo é trazer esses princípios para que o direito não seja usado para legitimar a barbárie, tá bem? Então, a gente vai ter aqui, ó, um Estado democrático Estado democrático de direito. Júlio, isso não é chover no molhado? Não, é que a ideia aqui é exatamente reforçar essa ideia da legalidade com valores democráticos, trazendo, inclusive, para a discussão o grande valor-fonte do direito, que é a dignidade da pessoa humana. A ideia de que a dignidade da pessoa humana é o grande valor-fonte do direito começa a surgir aqui na Constituição da Alemanha, que inclusive vai repercutir aqui no Brasil, na Constituição Brasileira de 1988. Porque é exatamente esse movimento, é a aposta de que o direito ele precisa concretizar a dignidade da pessoa humana. O Estado existe para servir a dignidade da pessoa humana e não o contrário, que era o que a gente estava, de uma certa forma, legitimando nos modelos de constitucionalismo anterior, que não são necessariamente ruins, eles são ali um reflexo da demanda do seu tempo. Cada um é efetivamente um aprendizado, tá? Aqui nesse momento a gente tem algumas características que a gente tem que prestar atenção. Quais são as características que podem, inclusive, ali aparecer na sua prova? É uma época, pessoal, de judicialização da política. Judicialização da política. O que a gente quer dizer quando a gente fala dessa judicialização da política? É uma ampla participação do Poder Judiciário na concretização dos direitos fundamentais. Vamos fazer um paralelo com a Constituição Brasileira de 88, tá? A Constituição Brasileira de 88, que está dentro desse movimento do neoconstitucionalismo, que está dentro dessa perspectiva da dignidade da pessoa humana, ele tem um artigo 5º, inciso 30, que diz o seguinte, inciso 35, toda vez que há uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito fundamental, eu posso provocar o Poder Judiciário. Isso é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. De certa forma, isso coloca o Poder Judiciário como um concretizador dos direitos fundamentais. É o momento em que as normas, efetivamente, da Constituição precisam ser efetivadas, inclusive pelo Poder Judiciário. Tanto é assim, vamos dar um exemplo aqui na Constituição Brasileira de 88, que a gente tem um remédio constitucional chamado mandado de injunção. Olha como o mandado de injunção é uma forma de colocar essa judicialização da política. O mandado de injunção ele é um remédio constitucional que visa denunciar o quê? Uma omissão inconstitucional. Toda vez que a Constituição demanda do Poder Legislador que ele concretize, por exemplo, algo, e ele não faz, você pode provocar o Poder Judiciário pedindo que ele assim o faça. Então, vamos dar um exemplo mais concreto para não ficar assim tão jogado. Exemplo clássico do mandado de injunção é o seguinte: direito de greve dos servidores públicos. Cadê o direito de greve dos servidores públicos? Artigo 37 da Constituição. O direito de greve dos servidores públicos precisa estar concretizado numa lei complementar. Cadê a lei complementar? Não temos a lei complementar. Então, foi acionado o Poder Judiciário e o Poder Judiciário garantiu, por meio de uma analogia, a efetivação desse direito, graças à dignidade da pessoa humana. Então, esse é um momento que eu tenho, inclusive, ali, esse investimento, uma ampliação no controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele é ampliado nesse momento. Nesse momento, inclusive, eu tenho a ascensão de um princípio que se chama o princípio da supremacia da Constituição. Nesse momento, eu tenho uma filosofia, deixa eu colocar aqui,
que é o juspositivismo. O que é esse juspositivismo? É exatamente essa relação entre valor e regra, ou ainda princípios e regras. Não é à toa, por exemplo, pessoal, que a Constituição brasileira é altamente principiológica, porque ela foi totalmente embebida nesse processo. A diferença é que a Constituição brasileira de 88, ela não emergiu pós Segunda Guerra Mundial, ela emergiu pós o processo de redemocratização com o fim da ditadura militar, mas ela carrega efetivamente esses aprendizados. Esse é um grande voo na superfície para a gente ali fazer os exercícios que já passaram no ENAD, que envolve efetivamente essa demanda. Vamos lá dar uma olhada, ver se a gente consegue fazer com o que foi apresentado. Então, vamos lá. A sujeição do juiz à lei já não é como no velho paradigma positivista. Sujeição à letra da lei, qualquer que fosse seu significado, é apenas a sujeição à lei enquanto válida, ou seja, coerente com a Constituição. Considerando o paralelo entre a concepção juspositivista e a concepção pós-positivista, o neoconstitucionalismo, apresentada no texto, avalie as afirmações a seguir. A regra no positivismo jurídico são preponderantes, enquanto no neoconstitucionalismo preponderam os princípios. Tá certíssimo, pessoal. Lembra lá que eu chamei a sua atenção que quando a gente fala desse neoconstitucionalismo, a gente tem a ascensão dos valores, a dignidade da pessoa humana, emerge a ideia dos princípios, enquanto no movimento anterior eu tinha essa objetividade? Está correto. O magistrado tem maior destaque no positivismo jurídico, ao passo que o legislador possui maior destaque no neoconstitucionalismo. Está errado. Lembra lá o que a gente viu? No neoconstitucionalismo, eu tenho esse processo de judicialização da política. Eu tenho uma aposta de que o Poder Judiciário efetivamente vai ter a capacidade de concretizar. A subsunção é o principal processo de interpretação da lei, característico do positivismo jurídico, ao passo que a ponderação de princípios é a característica relevante do neoconstitucionalismo. Perfeito. Vamos aproveitar e fazer uma observação interessante sobre isso aqui. O que é o princípio da subsunção? O princípio da subsunção é a interpretação mecânica do direito. É quando o juiz é a boca da lei. O papel dele é abrir a boca e repetir efetivamente o que está escrito. Por exemplo, seria o seguinte: matar alguém é crime. Júlia matou alguém, logo Júlia cometeu um crime. Esse é o princípio da subsunção. A gente não tem ali uma reflexão, uma interpretação extensiva, uma interpretação ampliativa, essa interpretação literal, porque o papel do juiz é fazer valer a vontade do legislador. Veja que é completamente diferente do neoconstitucionalismo, que o grande compromisso dele é com essa efetivação da dignidade da pessoa humana, tá? Então, só para a gente ir entendendo, e lá e você ir se familiarizando com esses princípios aqui, se você quiser colocar, efetivamente, inclusive aqui, ó, a ideia de princípio versus princípio, ele é resolvido, pessoal, pela regra da ponderação, tá? Vamos lá, então. A figura do juiz como a boca da lei remete à concepção normativista, típica do positivismo jurídico, em que cabia aos juízes interpretarem e adaptarem as leis aos casos concretos. O erro, como a gente pode observar, é essa questão aqui de adaptar as leis aos casos concretos. Então, pessoal, isso aqui só nos sobra efetivamente o primeiro e o terceiro enquanto respostas corretas, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Então, vamos lá. É da cena contemporânea de cultura democrática a projeção do papel do juiz em quase todos os aspectos da vida. Nesse contexto em que o direito e o poder judiciário já tinham ampliado sua presença na sociedade, é que vai se instalar, ao longo de 1970, a crise do welfare state, cuja resposta radical se manifestou na emergência do neoliberalismo e suas intervenções no sentido de desregulamentar o mercado e recriar uma economia com dimensão autônoma. O boom da litigação desde então é um fenômeno mundial, convertendo a agenda do acesso à justiça em política pública de primeira grandeza. Sobre o fenômeno conhecido como judicialização da política e relações sociais discutido no texto, é correto afirmar:
A adoção do modelo de controle abstrato de constitucionalidade das leis impede que o Brasil ratifique convenções internacionais que tratam do acesso à justiça. Olha, pessoal, convenções internacionais não tem nada que impeçam a mobilização do controle de constitucionalidade. Ele não falou nada com nada. Na verdade, essa questão aqui, ele joga umas palavras difíceis para ali você, no desespero, tentar falar. O controle de as convenções internacionais são os tratados internacionais. Uma coisa não afasta efetivamente a outra. Não há que se olhar, deixa eu pegar aqui minha caneta, para a letra A. A consolidação da democracia no Brasil, pós-Constituição de 1988, tem sido acompanhada de um fenômeno conhecido como a judicialização da política e das relações sociais. É exatamente isso que eu estou falando para vocês, que é uma característica do neoconstitucionalismo, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas outras, só para a gente entender o equívoco. A judicialização da política enfraquece o sistema partidário, tendo em vista a ilegitimidade dos partidos para a propositura de ações coletivas e ações diretas de inconstitucionalidade. Olha, pessoal, isso está totalmente errado. Primeiro porque o partido político ele pode efetivamente promover ações de controle de constitucionalidade, assim como ações de remédio constitucional. E a judicialização da política não atrapalha efetivamente a atuação dos partidos. Existe toda uma discussão, na verdade, do ativismo judicial, quando o poder judiciário efetivamente ele rompe com essa sua função típica e acaba ali invadindo a esfera dos outros poderes, né, de forma exacerbada, mas ao ponto efetivamente de gerar ilegitimidade, olha que palavra dramática, ilegitimidade dos partidos políticos, tá? Então ali, ó, uma palavra bem dramática, não dava nem para a gente olhar para isso aqui. A judicialização da política obsta o desenvolvimento de ações coletivas movidas pelas entidades da sociedade civil, tendo em vista a legitimidade do Ministério Público Federal para interpor ação direta de constitucionalidade. Pessoal, uma coisa não obsta a outra. De novo, ali, ele só está colocando palavras difíceis para você efetivamente acabar marcando no desespero. A judicialização da política e as relações sociais demonstra que o Brasil não está inserido no processo vivenciado por outros países democráticos de ampliação do acesso à justiça. É exatamente o contrário. O Brasil está tentando ampliar esse movimento de acesso à justiça, investindo na judicialização da política. Então, aqui, pessoal, realmente só sobrava a letra B para a gente marcar como já está grifado. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Hermenêutica constitucional. Ninguém pode atualmente eximir-se da reflexidade que caracteriza o espírito moderno. Seria absurdo, daqui em diante, confinar-se na ingenuidade e nos limites tranquilizadores de uma tradição fechada sobre si mesma. No momento em que a consciência moderna encontra-se apta a compreender a possibilidade de múltiplas relatividades do ponto de vista, também nos habituamos, nesse sentido, a responder aos argumentos que nos expõem através de uma reflexão em que nos colocamos deliberadamente na perspectiva do outro. Ele está trazendo aqui essa hermenêutica mais contemporânea, em que interpretar é compreender. Enquanto você interpreta, você efetivamente está construindo a possibilidade. A identidade constitucional surge como algo complexo, fragmentado, parcial e incompleto. Sobretudo no contexto de uma Constituição viva, identidade constitucional é o produto de um processo dinâmico, sempre aberto à maior elaboração e à revisão. Do mesmo modo, a matéria constitucional, de qualquer modo que seja definida, parece condenada a permanecer incompleta e sempre suscetível de maior definição e de precisão. O aparecimento de uma tomada de consciência histórica constitui uma das importantes transformações pelas quais passaram a sociedade desde o início da época moderna. Diante disso, conforme se depreende do conteúdo dos textos acima, atividade hermenêutica. Gente, só para lembrar, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação e aplicação do direito. No caso, hermenêutica constitucional é a interpretação e aplicação da Constituição, dessa interpretação da Constituição, tá? Também deve ser repensada, podendo-se afirmar que ela assume um papel de teoria do conhecimento jurídico. Considerando os textos apresentados, assinale a opção que descreve a principal função da hermenêutica constitucional. Então, vejam, vamos lá, que a gente estava falando efetivamente dessa lógica ali da concretização.
Adotar a objetividade do método cartesiano como método específico e de verdade, restringindo a interpretação constitucional ao sentido da norma. Ele está falando do princípio da subsunção. Está errado, lembra lá? Nessa Constituição pulsante, nessa Constituição viva, eu preciso que ela seja o quê, gente? Concretizada. Não dá para ser uma interpretação literal. Possibilitar ao intérprete refletir sobre a necessidade de conhecer o texto constitucional, impondo-se a adoção de um critério de interpretação predominante. Eu não tenho nenhum critério de interpretação predominante, pessoal, aqui, ó. Conhecer o texto constitucional mediante a utilização de um método capaz de assegurar o conhecimento objetivamente verdadeiro. Eu não tenho como extrair, pessoal, o real sentido, o verdadeiro sentido da palavra, né? É isso que o Gadamer está falando aqui para a gente. Na verdade, quando você interpreta, é o momento em que você está compreendendo. Na verdade, a gente não vai escavar e achar o verdadeiro sentido da norma. Então, isso aqui não tem nada a ver com a hermenêutica mais contemporânea. Letra D. Reconhecer que o texto constitucional comporta uma interpretação restritiva em determinado contexto histórico da sociedade. Lembra lá que a gente tinha falado? A gente não trabalha com essa interpretação restritiva. O direito constitucional ele gosta dessa interpretação extensiva. Só sobrou, vamos lá dar uma olhada, a nossa última opção. Interpretar as diferentes concepções dos fenômenos jurídicos a partir da análise crítica das múltiplas leituras da Constituição. Então, a ideia é exatamente essa, né? No intuito de concretizar, eu ter olhares plurais. Interpretar é compreender, e principalmente por essa perspectiva plural, né? E não achar o verdadeiro sentido, tá bem? Então, vamos lá, pessoal, para a nossa última questão desse bloco. O sistema constitucional brasileiro, inconstitucionalidade e repercussão geral. No sistema constitucional brasileiro vigente, é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Com base nesse entendimento, o plenário, ao apreciar o tema 809 da repercussão geral por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer de forma incidental a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil e declarar o direito da recorrente a participar da herança do seu companheiro em conformidade com o regime jurídico estabelecido em 1829. O Supremo Tribunal Federal afirmou que a Constituição contempla diferentes formas de família, além da que resulta do casamento. Nesse rol, incluem-se famílias formadas mediante união estável. Portanto, não é legítimo desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada por casamento e a constituída por união estável. Então, vamos lá, pessoal. A interpretação dada. Então, ele está trazendo aqui para a gente essa provocação sobre a ideia de família na visão da Constituição Brasileira de 88, que foi feita aqui pelo ministro Marco Aurélio. Percebam que ele está fazendo uma interpretação de forma a concretizar e atender às diversas formas de ser família, usando efetivamente uma interpretação extensiva pautada na dignidade da pessoa humana. Então, vamos lá. A interpretação dada à matéria é histórica, visto que se atribui valor à vontade do legislador, dados precedentes e as discussões deliberativas. Vejam, a vontade do legislador em momento algum foi utilizada, e te conto uma curiosidade. Se a vontade do legislador, inclusive, fosse invocada e a gente olhasse os anais da Constituição, quando o Poder Constituinte originário, que é a Assembleia Nacional Constituinte, estava debatendo isso aqui, eles estavam pensando numa ideia mais limitada. Mas como a sociedade muda, a gente tem que acompanhar a nossa demanda. Não tem nada de interpretação histórica, eles não estão buscando nada. A ideia da interpretação histórica é quando você busca observar o que quem elaborou a legislação quis dizer. Então, esse está fora. Deixa eu pegar aqui a caneta. A interpretação apresentada considera lacuna na lei que não prevê ambos os institutos, devendo considerar como prioridade a igualdade jurídica das entidades familiares. Vejam aqui, pessoal, que em momento algum ele está trabalhando com a ideia de lacuna, tá? Ele está falando exatamente dessa interpretação extensiva. Vamos lá. A técnica da interpretação aplicada ao caso em questão é sociológica, dada a plasticidade social
dada a plasticidade social da época em que a norma foi criada e dado o tempo decorrido da decisão. Essa aqui é a que mais se aproxima, pessoal, para a gente poder pensar. Vamos lá, vamos ficar na dúvida com relação a essa aqui. Deixa eu apagar aqui. A técnica da interpretação aplicada ao caso em questão é a técnica da interpretação conforme a Constituição, apoiada nos direitos fundamentais e princípios constitucionais. Eu vou ser bem sincera, se eu estivesse fazendo a prova, eu ficaria com muita dúvida entre a letra C e a letra D. Por que a gente poderia ir para a letra D? Porque lembra que no final das contas, pessoal, vamos voltar aqui, ó, ele pede para a gente marcar aquilo com base que está fundamentada a decisão. E a gente vê que o tempo inteiro ele está fundamentando a decisão na Constituição Federal, conforme a Constituição Federal. Então, é nesse sentido que a gente marcaria a letra D, porque no limite ele quer que a gente explique a interpretação que foi posta no texto. Então, às vezes é melhor fazer a leitura do texto depois, né, que você percebe efetivamente ali se há necessidade ou não, mas sempre confira, tá, pessoal? Principalmente quando você ficar com dúvida, não ignore totalmente o texto. Eu sei que eu trabalhei com vocês em outro bloco essa ideia de não fazer a leitura, mas a ideia aqui é a gente ver metodologias possíveis, o que dá mais certo para você e o que funciona melhor. Tá bem? Encerramos por aqui, pessoal.